Então, na última aula a gente parou aqui na semana 4, né, com o tema Lógicas de Organização Política e Social na passagem do mundo antigo para o mundo medieval. E aí o PET ele vai trazer aqui esse esquema, né? Ele vai trazer aqui esses pontos aqui do título, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, ok? Só lembrando aqui, ó, que a Idade Média ela vai ser um período que vai se iniciar no século V e vai perdurar até o século XV, tá bom? Dando lugar para a Idade Moderna e sendo precedida pela Idade Antiga, tá bom? Tá bom. Inicialmente, para a gente colocar aqui como marco que, que o marco, né, o marco que marca a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, a gente vai ter aqui a crise do Império Romano do Ocidente. Como eu já falei na última aula, o Império Romano ele foi um império que se formou na Península Itálica, né, pelos e, a, e com base numa ideologia muito militarizada, né? Ele passou por três fases: a fase monárquica, a fase republicana e a fase imperial, e sempre muito visando essa questão da expansão militar, né? A economia do Império Romano era muito baseada na expansão militar. Só que chegou um momento que o Império Romano ele tomou uma proporção tão grande que já estava muito difícil de ser administrado e ele começou a se fragmentar. E com essa fragmentação, a gente também percebe no Império Romano um enfraquecimento do setor militar, o que acaba gerando as invasões bárbaras. Tá bom? Então, da crise do Império Romano, a gente já tem as invasões bárbaras, que são os povos, né, que não foram dominados ainda pelo Império Romano, que viviam ao redor, né, das regiões do Império e começaram a invadir as terras do Império. Ok? Quando ocorre Sim. essa invasão, beleza. Quando ocorre essa invasão dos bárbaros, né, dos povos germânicos, ao território do Império Romano, ocorre uma fusão cultural, né? Tanto os germânicos eles aprendem costumes dos romanos, quanto os romanos aprendem costumes dos germânicos, né? E aquela estrutura social que antes era a estrutura imperial, a estrutura do Império Romano, ela vai dar lugar a uma nova estrutura social, a estrutura feudal, vai dar lugar ao feudalismo, né? Onde o poder ele não vai estar mais centralizado na mão de um imperador, mas sim ele vai estar fragmentado, ele vai estar quebrado nas mãos de vários senhores feudais que vão ser os mestres daquelas terras, né, das suas terras, e eles vão governar as suas terras com as suas próprias leis, com a sua própria autoridade, tá bom? Então a gente vê um enfraquecimento do poder real e um fortalecimento da nobreza, né, que no caso é representada pelos senhores feudais. E quando ocorre essa transição da Idade Antiga para a Idade Média, né, passando do Império Romano para o feudalismo, ocorre também uma divisão em três classes sociais aqui na sociedade, né? Vai existir a classe do clero, cuja função vai ser orar, vai ser a classe responsável pela orientação espiritual. Vai haver a classe da nobreza, que vai ser a classe detentora das armas, ela vai ser a classe que vai receber um treino para a guerra, vai ser a classe dos guerreiros, né, a nobreza, e a classe dos servos, né, que eles vão trabalhar, tá bom? Eles vão trabalhar nas terras dos nobres e nas terras dos sacerdotes, né, na terra do clero, ok? Nessa época aqui também a gente vai ver que durante a Idade Média ocorre um fortalecimento da figura da Igreja Católica na sociedade medieval. Ok? Avançando. Aqui a gente tem uma linha do tempo, né, da Idade Média, da formação à crise. E aí a gente vai ter aqui a Idade Média sendo dividido em três fases, né? Como eu disse, do século V até o século XV, ok? Na primeira parte, chamada Alta Idade Média, a gente vai ter como características as invasões bárbaras, o fortalecimento da igreja, que vai começar a fazer é,
acordos políticos, né, com os novos governantes, né, que agora serão os bárbaros, e a formação do Império Carolíngio, que vai dar finalmente a figura, o aspecto político e social do feudalismo, que é a marca principal da Idade Média. Ok? Durante a Baixa Idade Média, a gente vai ver aqui já o feudalismo formado, tá certo? O Império Carolíngio, ele foi um império que teve como figura principal Carlos Magno, né, que foi um rei muito poderoso da França, que conseguiu expandir em larga escala seus territórios, né, e com essa expansão dos seus territórios, ele também criou uma tática para poder manter sua autoridade nas terras onde ele conquistou. E qual que era essa tática? Era dividir as suas terras entre nobres de sua confiança, né? Aí a gente vê o fortalecimento da nobreza, o fortalecimento dos senhores feudais, né? O surgimento dos senhores feudais. Eles vão cuidar dessas faixas de terra para o rei. Eles devem lealdade ao rei. Entretanto, eles têm total autonomia para decidir e autoridade para poder governar as suas terras. Ok? Com o fim do Império Carolíngio, a gente vai ver aqui que a formação do feudalismo, essa estrutura feudal que se iniciou aqui, ó, em grande parte devido ao Império Carolíngio, ela vai se manter, tá certo? E ela vai se manter até o século XIV, onde ocorre a crise do feudalismo, com alguns eventos, como o Renascimento e como a expansão marítima, tá bom? Vamos avançando aqui. Tá entendendo tudo? Sim, estou. Então tá bom. Características da Idade Média. A gente vai ter, como eu disse, a descentralização política, né? O poder não vai estar mais centralizado somente na mão do rei, mas vai estar centralizado nas mãos do senhor feudal, dos senhores feudais, né? Vai haver uma ausência de uma estrutura de Estado, né? Ou seja, não vai haver as instituições de Estado como a gente tem hoje, né? Nós temos as instituições do nosso Estado: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, né? Não vai haver essa estrutura. Toda autoridade, todo poder vai estar baseado na mão do senhor feudal, do rei e dos seus exércitos, tá bom? Vai haver aqui também um acordo de sucerania e vassalagem. O que acontece? Sucerano é aquele que tem uma autoridade, né? É aquele que está superior. E vassalo é aquele que vai seguir o sucerano, que vai obedecer ao sucerano, que será leal ao sucerano, ok? Em troca, o Ok. sucerano ele vai oferecer vantagens para o vassalo, seja uma terra para ele cultivar, né? Seja um título de nobreza, alguma coisa assim. E esse acordo de sucerania e vassalagem, essa questão da honra, ela vai se tornar muito importante na Idade Média, né? Chegando a ser uma questão de vida e morte, essa questão da sucerania e vassalagem. Porque se você fosse um servo na Idade Média, você precisaria de algum lugar para trabalhar. Você precisaria pedir a algum senhor feudal para deixar você trabalhar na terra dele. Então, o senhor feudal seria o seu sucerano e você seria o vassalo dele. Você teria que fazer tudo o que o sucerano mandar, tá certo? E em troca o sucerano te daria a terra. E a mesma coisa acontece com o rei e com os senhores feudais. O rei é o sucerano dos senhores feudais e os senhores feudais são vassalos dele, tá bom? A gente também vai ter essa estrutura aqui, ó, de agricultura de subsistência. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não produziam seus alimentos, eles não plantavam para fazer comércio. Eles produziam somente na intenção de garantir o seu próprio sustento, ok? Pois havia pouco comércio, como eu disse aqui. Ó. E também tinha a característica da sociedade estamental, ou seja, se você viesse de uma linhagem de familiares que são do clero, né, provavelmente você ia acabar se tornando um membro do clero também. Se você nascesse na nobreza, né, se seus pais forem nobres, você também vai ser nobre. Se você é filho de servos, você também vai ser servo. E não existe uma transição
entre uma classe e outra. Se você nasceu servo, você vai morrer servo. Nasceu nobre, morrerá nobre. Raramente existia alguma transição entre essas classes, só que acontecia mais entre o clero e a nobreza, né? Que às vezes algum nobre resolvia entrar para o clero. Ok? O contrário, muito difícil mesmo. Ok? Essa questão aqui da sociedade dividida em três partes, né? O clero, a nobreza e os servos, que tem muito a ver com a ideologia católica do Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Aqui ao lado a gente tem uma representação, beleza? Aqui ao lado a gente tem uma representação aqui, ó, do manso senhorial, né? Da terra aqui, ó, do feudo, né? O feudo onde o senhor feudal governa. Essa parte verde aqui em cima, onde tem pastos, onde tem bosques, é o território onde fica o senhor feudal. Ele fica aqui nessa fortaleza aqui, ó, nesse castelo, né? Só posso tirar uma dúvida? Claro. Por que que chama manso senhorial? Porque Será que eles são mansos? oi? É porque eles são mansos mesmo? Não, não. Manso senhorial seria no sentido de um espaço, sabe? Seria aqui o Ah, espaço reservado ao senhor feudal. Então a melhor parte da terra ela vai ser dedicada ao senhor feudal. A gente até vê aqui que aqui é a parte mais bonita, né? A parte onde é mais verde, onde é mais bem tratado e tudo, né? Então esse seria o manso senhorial, a parte do senhor feudal. ah, Descendo mais aqui, deu para entendi. entender? Deu. Beleza. Descendo um pouco mais aqui abaixo a gente vai ver um moinho, né? Que era usado para moer grãos. Eles usavam muito trigo, muita farinha. Pode-se dizer que o trigo era a base da alimentação, né, nesse período, o trigo e o vinho, que era muito consumido. E descendo aqui mais abaixo a gente vai ter o manso servil. O manso servil vai ser a região onde vai viver os servos, tá bom? Onde os servos vão viver aqui, ó, nesse manso servil. A gente vê aqui algumas casinhas, né? Essas casinhas onde os servos vão viver. O que que sempre tem no manso servil? Sempre vai ter um cemitério, sempre vai ter uma igreja, né, representando aqui a presença do clero, o clero sempre mantendo a centralidade ideológica, né, e vai haver um forno aqui, uma cozinha, né, onde os servos vão usar aqui para poder fazer seus alimentos. Esse é o manso servil, aqui que os servos vivem. Tudo que é produzido no manso servil, uma parte vai para o senhor feudal, a outra parte fica com os servos para o seu sustento. Tá bom? Você está vendo aqui, ó, que aqui abaixo do manso senhorial também tem algumas plantações, umas Sim. hortinhas. Pois é, os servos, eles além de trabalhar nas hortas deles, aqui nas plantações deles, eles também vão ter que trabalhar aqui, ó, nas plantações do senhor feudal, tá bom? Ah, Então, o alimento, quem vai alimentar o senhor feudal não vai trabalhar. A função dele é assim, se caso entrar alguém, vier algum invasor, né, os servos, eles podem se esconder aqui dentro da muralha e o senhor feudal ele vai lutar para defender as suas terras, né? Mas ele não vai trabalhar, ele não vai garantir o seu sustento, ele vai ser sustentado pelos servos. E ao lado aqui a gente vai ter o manso comunal, que vai ser uma área, né, comum tanto para o senhor feudal quanto para os servos, né? E nessa área aqui, ó, nesse manso comunal, uma parte também vai ser dedicada ao clero, tá bom? Mas no fim das contas, quem vai trabalhar no manso comunal, no manso servil e no manso senhorial é o servo, ok? ok. Seguindo aqui um pouco mais adiante, vem a primeira questão aqui da semana 4. Por meio de uma pesquisa, analise e apresente as permanências e mudanças no que diz respeito à religião, à economia, à política, à sociedade e à cultura, considerando a transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média. Ok, Antiguidade Clássica é aquela parte da Antiguidade que vai falar da história da Roma Antiga e da Grécia Antiga, tá bom?
está pedindo aqui para você me dizer quais foram as mudanças, o que mudou nessa transição da antiguidade para a Idade Média e o que permaneceu, ok? Nesses aspectos aqui, ó, religião, economia, política, sociedade e cultura. O que eu respondi aqui, ó? Na religião, o que mudou na religião da passagem da antiguidade para a Idade Média? Mudou. A religião, que antes era politeísta, passou a ser monoteísta. Ou seja, antes, na Antiguidade Clássica, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, eles acreditavam em vários deuses, né? Eles não tinham um único Deus, eles tinham os vários deuses. A gente vê que, inclusive, muitos aspectos da religião grega foram adotados pelos romanos, né? Então, eles tinham os mesmos deuses, eles tinham a mesma mitologia, né? Só que quando veio a Idade Média isso mudou, chegando, né, a Igreja Católica, a religião católica se tornando a religião oficial, ok? Passou de politeísta, né, de muitos deuses, para monoteísta, um só Deus. E permanências. Ocorreu a adaptação das celebrações pagãs à perspectiva cristã. O que isso quer dizer? Muitas das festas que eram celebradas na Roma Antiga, né, festas essas que eram dedicadas às divindades, né, aos deuses, elas foram adaptadas à religião católica, né? Algumas festas que a gente pode citar, o Natal, o Carnaval e tantas outras aí foram adaptadas. Elas tinham um significado na religião dos romanos, a religião politeísta, e ela foi readaptada, ela foi ressignificada para poder encaixar dentro da religião cristã católica. Depois a gente vai ter a economia. O que mudou da economia da antiguidade para a Idade Média? Ocorreu a diminuição do comércio e do uso de moedas, dando lugar a uma economia de subsistência. Ou seja, não houve mais tanto comércio, não houve mais tanto mercado. O povo começou a produzir, a plantar, não para fazer comércio, mas para, né, manter o seu sustento. E logo, como não tem comércio, também vai ter a diminuição aqui, ó, do uso de moedas. Não quer dizer que as moedas desapareceram, né? Mas como o cotidiano das pessoas não era um cotidiano de fazer comércio, moedas não era uma coisa que era vista o tempo todo como é hoje, ok? E o que Ok. permaneceu na economia? Permaneceu a manutenção do sistema econômico, essencialmente agrário. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto na Antiguidade quanto na Idade Média havia esse sistema econômico, né? O que é economia? Economia é você administrar aquilo que você tem, né? Então, assim, mesmo que eles não façam comércio, eles tinham a sua economia, uma economia de subsistência, né? Então, essa economia, apesar dela ter mudado, ter perdido o comércio, ela se manteve agrária. O povo continuou mantendo os seus recursos da fonte agrária. Na política, o que mudou na política? Ocorreu a transição do modelo imperial para o feudalismo e a fragmentação da centralidade política do imperador nas mãos dos senhores feudais. Ou seja, antes havia um imperador romano, né? Opa, só um minuto. Eu vi que alguém tinha pedido para entrar aqui. Ah, tá. Não, acho que não foi não. Tá bom. Como eu vinha falando, antes havia a figura do imperador romano, né? E depois que o Império Romano se fragmentou, que ele se dividiu e sofreu as invasões bárbaras, ocorreu aquela mudança e o poder não está mais na mão do imperador, de um único imperador, né? Mas sim ele foi fragmentado nas mãos dos senhores feudais. Agora a autoridade ela vai ser exercida pelos senhores feudais. Isso mudou. E o que permaneceu? Os reinos germânicos adaptaram seus costumes aos dos romanos, né? Aquela questão que eu disse, né? Que eles aprenderam os costumes dos romanos. A Igreja Católica aliou-se aos reis e tornou-se a ponte entre o mundo germânico e o mundo romano.
Os povos bárbaros abandonaram suas antigas práticas religiosas e aderiram ao cristianismo. A fé cristã expandiu-se pela Europa Ocidental, reforçando o poder do Papa. Lembrando aqui, ó, se a gente fosse dizer uma instituição poderosa dentro da Idade Média, seria a Igreja Católica, tá bom? Por mais que essa permanência aqui pareça uma permanência religiosa, é porque nessa época a religião ela tinha um cunho muito político, tá bom? Por isso eu coloquei ela aqui como um cunho político. E outra questão aqui, ó, é essa adoção da fé cristã. A Igreja Católica ela passou a ser a religião oficial no final, né, nos últimos instantes da, da, da Idade Antiga para a Idade Média, tá certo? Então, de certa forma, a adoção da Igreja Católica como religião oficial ainda aconteceu na Idade Antiga. E aqui na sociedade e cultura, o que mudou, né, na sociedade e na cultura? Ocorreu a ruralização da sociedade europeia, a substituição do sistema escravista para o sistema servil e a ampliação do cristianismo sobre as sociedades pagãs. Ou seja, a sociedade europeia, que antes vivia nos grandes centros urbanos do Império Romano, ela passou a migrar para as áreas rurais, né? Por quê? Porque não havia mais Império Romano. Era muito perigoso você viver nas cidades que antes, né, eram governadas por Roma, porque elas eram o tempo todo invadidas, o tempo todo saqueadas. Então as pessoas começaram a se mudar para a zona rural. Ocorreu a substituição do sistema escravista para o sistema servil, né? O que acontecia antes? Acontecia em Roma, quando Roma invadia um território, ela dominava, né, os seus moradores e fazia deles escravos, levava eles como escravos para Roma. Só que esse sistema escravista ele mudou. Agora o servo ele tem a sua liberdade, tá certo? Só que é uma liberdade muito condicionada, né? Ele tem que obedecer 100% ao que o senhor feudal manda. E quando ele faz o acordo de sucessânia e vassalagem, ele também está concordando que a vida dele é propriedade do senhor feudal. Então, de certa forma, é um sistema escravista, tá certo? Só que a diferença é que é um sistema escravista acordado. O servo ele faz um acordo, né? Ele entrega a vida dele nas mãos do senhor feudal, não por escolha, mas por necessidade, ok? E ocorre a ampliação do cristianismo sobre as sociedades pagãs. Aquilo que eu disse, né? Que à medida que a Igreja Católica ia se expandindo, ela ia mesclando as práticas das outras religiões dentro da sua religião. E o que permaneceu na sociedade e na cultura? Permaneceu a manutenção das desigualdades sociais, né? A sociedade ela continuou muito desigual. Quem tinha recursos tinha muitos recursos e quem não tinha nada, né? Ou muito pouco. Também permaneceu a continuação da hereditariedade como critério de ordenação social. Aquilo que eu disse, né, é hereditário. Se você é filho de nobre, você continua nobre. Se você é filho de servo, você vai ser servo durante toda a sua vida. E aqui, ó, a conservação do sistema monárquico, apesar de enfraquecido, e da fragmentação do poder do rei. Ou seja, antes existia um imperador na Roma Antiga, agora aqui na Europa feudal vão existir reis. Esses reis vão ter muito poder na mão? Não, eles vão dar o poder aos senhores feudais. Mas ainda assim os senhores feudais eles têm essa obrigação com o rei que é o seu sucerano, de protegê-lo e proteger as terras do reino. Ok? Vamos aqui para questão 2. Deu para entender, Davi? Sim, deu direitinho. Você conseguiu, na sua resposta você colocou alguma coisa assim mais ou menos? Dessa forma? Foi. Então tá ótimo. Só que eu não escrevi tanto assim, eu resumi mais ou menos. Não, tá bom, mas você fez essa comparação, né, do que mudou e o que permaneceu. O importante é isso. Então vamos lá. A questão 2.
Leia os textos abaixo e em seguida faça o que se pede. Texto 1. Na Germânia, os casamentos são castos, e entre seus costumes são os que mais merecem elogios, pois os bárbaros são quase os únicos que se contentam, cada um, com uma só esposa, com exceção de alguns personagens que, pondo de lado a sensualidade, são solicitados para várias uniões por causa de sua nobreza. Não é a esposa que traz o dote ao marido, mas o marido que traz o dote à esposa. Ok? E aqui o texto 2. Como era a cerimônia de casamento da elite romana? Segundo o que podemos deduzir das fontes, quando se celebrava o noivado, havia uma festa na qual se elaborava o contrato de casamento. Como parte do contrato, o pai da moça devia dar um dote, o preço para comprar o marido. Na véspera do casamento, os noivos dedicavam seus brinquedos aos deuses familiares que haviam abençoado a sua meninice, a sua infância. A casa era decorada com flores e os bustos dos ancestrais eram trazidos para a ocasião. No dia do casamento, a noiva vestia de branco. Ok? Então, esses dois textos aqui eles faziam comparação de como que era a cerimônia de casamento dos germânicos e como que era a cerimônia de casamento dos romanos. Ok? E aí vem a questão. Com base nos textos, indique uma diferença em relação ao matrimônio entre os povos de origem germânica e os romanos. Ok, vamos indicar uma diferença entre esses dois casamentos aqui. Ó. O que a gente pode colocar como a maior diferença? Né? A gente vê que há o pagamento de dote, né? Só que existe a diferença nesse pagamento de dote, porque entre os germânicos era o marido que trazia o dote para se casar com a esposa. E já entre os romanos, era o pai da noiva que oferecia o dote para a filha se casar com o marido. Né? Então havia essa diferença aqui na relação do dote, na celebração do matrimônio entre Professor, romanos e germânicos. Oi? o que é dote? Dote é tipo um tributo, um presente, sabe? Ah, tá. Existia muito isso na antiguidade, até pode-se dizer que até uns 2 séculos atrás, um século atrás, ainda vigorava de certa forma essa questão do dote. Mais recentemente o dote era usado para os recém-casados poder comprar uma casa para eles, né? Ah, tá. Mas assim, essa questão do dote é uma questão milenar, né? Uma tradição milenar que tem na nossa sociedade ocidental. Sim. Beleza. E aqui vem a questão 3. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. E o texto diz: a mulher medieval existe? E aí vem, né, o texto. Ao tentar imaginar as condições de vida, a maneira de pensar, enfim, a singularidade daquela época, é fácil se contentar com estereótipos, quer cultivados por clérigos de outrora, quer pela divulgação histórica atual. Entretanto, as pesquisas mais recentes mostram que as condições, no plano geográfico, social e mental, eram extremamente diversas. As mulheres que viveram a Idade Média estão, como hoje, incluídas em contextos que rechaçam qualquer generalização. Ou seja, quando a gente pensa na mulher da Idade Média, a gente pensa naquela mulher, né, que vai obedecer ao marido, que vai ser aquela mulher casta, aquela mulher do lar, né, submissa. E esse texto aqui ele diz que não é bem assim. Existiam casos e casos. Existia sim o exemplo da mulher submissa, mas existiam outras, né, que eram mais confiantes, né, que tinham uma maior liberdade de atuação. E aí vem a questão. Muitas vezes, as mulheres medievais são tratadas em livros e filmes como submissas e obedientes. A partir do texto, qual a importância de estudar a fundo a sociedade medieval? O que você pode estar respondendo aqui? Ó? Estudar a sociedade medieval nos leva a entender como o contexto da época e suas crenças levavam as pessoas a agirem de tal maneira,
ver como algumas coisas evoluíram e como algumas coisas continuam sendo as mesmas, como a maldade, os furtos e etc. O tratamento à mulher melhorou muito de lá para cá. Hoje, elas têm muito mais direitos, porém, infelizmente, ainda vemos casos de machismo e violência doméstica. Ok? Ok. Então, beleza. E aqui a gente termina a, a correção da semana 4. Tá bom? Agora eu vou colocar aqui pra gente a semana 1 do PET complementar. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Tá. Apresentar uma janela. Beleza. Davi, só um minuto que eu vou ali beber uma água rapidinho, tá? Bom, Oi, Davi, voltei. ah, tá. Vamos lá. Nessa aula da semana 1, o tema vai ser os povos ameríndios, tá bom? Os ameríndios são os nativos da América, né? Os índios. Então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar em especial dos índios da América Latina, ok? Os povos que viviam aqui na América Latina antes da chegada dos espanhóis, dos portugueses. Vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar na origem do termo índio na denominação dos nativos americanos. Por que os nativos da América são chamados de índios? Você faz alguma ideia? Não. Pois é, o que acontece? A Europa, ela sempre teve um comércio aqui com a região das Índias, tá certo? Sim. Só que qual que era o problema? Depois da queda do Império Bizantino, que ficava aqui nessa região, ele fechou. Você está vendo minha seta aí do mouse? Sim. O Império Bizantino, que ficava mais ou menos aqui, ó. O que acontecia? A Europa, ela fazia esse trajeto aqui para chegar nas Índias. Ela saía daqui, passava pelo Mar Mediterrâneo, passava aqui, né, pelo Mar Negro e avançava até chegar aqui nas Índias. Beleza, chegou. Só que quando caiu o Império Bizantino pela mão dos turcos, que era um povo que vivia aqui, subiu, né, um povo islâmico que vivia aqui, dominou o Império Bizantino, eles cortaram essa passagem. Então a Europa não tinha mais por onde chegar até a Índia, né, para poder fazer o seu comércio. Como é que ele ia chegar? Como é que ele ia manter? Como é que ele ia ter acesso a essas mercadorias, né? A essas especiarias na época, que na época estava fazendo muito sucesso essas especiarias, que eram os temperos, né? Açafrão, canela, cravo. Aí o que aconteceu? Eles tiveram a ideia de dar a volta aqui na África para chegar até a Índia, né? Dar a volta no continente africano inteiro para chegar até a Índia. E assim eles fizeram. Só que existia um espanhol chamado Cristóvão Colombo, que ele tinha a seguinte ideia. Ele achava que talvez se você, ele acreditava que a Terra era redonda, né, já estava se popularizando essa ideia da Terra redonda, que antes eles achavam que a Terra era plana. Já pensou? Aí eles saíam daqui, a ideia era sair daqui, dar a volta no globo para chegar até a Índia.
Só que eles não sabiam que existia um continente americano aqui no meio do caminho, né? Então, quando Cristóvão Colombo saiu daqui, né, e seguiu em direção à Índia, ele acabou parando nas Antilhas, nas ilhas do Caribe aqui, ó, né? E parando aqui nas Antilhas, ele achou que tinha chegado em alguma ilha das Índias. E os nativos que viviam nesses territórios ele chamou de índios. Então, assim, é um erro que aconteceu no século XV, mas até hoje a gente vem repetindo esse erro na definição dos nativos americanos, chamando eles de índios, né? Se popularizou o erro e acabou se tornando a forma oficial da gente se referir a eles. Interessante, né, Davi? Sim. E aqui tem outra questão também. A gente tem que entender como que esses índios pararam aqui, como que eles chegaram aqui. Se a vida humana surgiu na África, né? E daqui da África ele subiu para a Europa e depois subiu aqui para a região do leste europeu, para a região é, do, do Oriente, né? Como que ele chegou até a América? Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que a espécie humana tenha atravessado o Estreito de Bering, né, que seria essa parte aqui onde a Sibéria toca o Alasca. Na época da Era do Gelo, acredita-se que essa parte era congelada e que devido a isso o espaço para a passagem era maior, então uma grande migração poderia ter ocorrido aqui, ó, pelo Estreito de Bering. Mas também há uma outra teoria, que é a teoria das embarcações, de que aqui da região mais ou menos do Indo, eles desceram até a Oceania, e da Oceania, em pequenas embarcações, parando de ilha em ilha, eles chegaram até a América do Sul. Na teoria do Bering, do Estreito de Bering, a povoação começou pela América do Norte. E na teoria das pequenas embarcações, a povoação começou pela América do Sul. Tá bom? Seguindo aqui. A gente vai falar nessa semana sobre quatro indígenas, quatro grupos de indígenas, né, que viviam aqui na América Latina: os incas, astecas, os maias e os índios brasileiros, tá bom? Mas a gente vai começar com os incas, astecas e maias. Vamos lá. As civilizações inca, asteca e maia foram as mais desenvolvidas das Américas no ponto de vista material. O que isso quer dizer? Quer dizer que no ponto de vista de urbanização, da formação de cidades, né, na construção assim de um legado, por exemplo, eles deixaram grandes conhecimentos na matemática, né? Foram esse grupo aqui, ó, que inventou o algarismo zero, né? Eles tinham conhecimento de astronomia, foram os astecas que inventaram o chocolate, né? Então, assim, eles construíram pirâmides, então tinha Tirar toda uma essa... dúvida, professor? Oi? Pode tirar uma dúvida? Claro. Os incas, astecas e maias, eles falam a mesma língua que os índios brasileiros? Não, eles tinham seu próprio idioma, a sua própria cultura, tá certo? Eles viviam Ah, todos aqui na América Latina, só que em regiões muito distantes. Eu vou mostrar para você aqui daqui a pouco no mapa. Mas assim, cada um tinha sua cultura, seu idioma, tá certo? Existia uma influência dos maias nos astecas, tá bom? Uma certa influência, uma certa semelhança entre os costumes deles. Mas os incas, eles já tinham já um costume, uma cultura bem diferente, bem única. eu Entendeu? achava que todo mundo falava a mesma língua. Não, não. Então, é essa a questão. Por isso que é importante a gente estudar os povos ameríndios. Porque existe uma pluralidade muito grande de linguagens, de costumes, de mitologia, né? Cada um tem a sua cultura, né? Então, assim, como são muitas culturas vivendo em uma única região de terra, num único continente, né? E só na parte sul do continente, considerando a América, né? Falando só da América do Sul, a gente tem aqui uma pluralidade, um leque muito grande assim de culturas, né? Desses povos nativos. Aqui também. Eles também são chamados de pré-colombianos.
pois se desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492. Então eles são chamados de pré-colombianos porque eles já habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo. E eles habitaram em territórios diferentes e, portanto, nunca conviveram. Sua herança é visível até hoje nos países da América Central e do Sul. Aqui, ó, como eu disse, os maias e os astecas, os astecas eles têm certas semelhanças dos maias, né? Semelhanças culturais. Mas a civilização maia, ela acabou antes que surgisse a civilização asteca, tá bom? Ela acabou bem antes, 5 séculos antes da chegada de Cristóvão Colombo. Mas como ela deixou grandes monumentos, grandes pirâmides, grandes cidades, né? Um legado muito grande assim de escrita, de calendário. Então, assim, os maias também são citados, apesar de nunca terem encontrado os povos europeus. Vamos lá. Começando aqui pela civilização Inca. A civilização Inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, a Colômbia, o Equador, o oeste da Bolívia, o norte do Chile e o noroeste da Argentina. Então toda essa região aqui mais escura era território dos Incas, tá bom? Era território ocupado pelo Império Inca. Era mesmo um império, porque eles dominavam também outros povos, né, que viviam nessas terras aqui e impunham a eles seguirem a sua cultura. A capital dos Incas, você tem alguma dúvida, Davi? Não, até agora não. Tô entendendo direitinho. Beleza. A capital dos Incas era Cusco, tá bom? A cidade de Cusco. E calcula-se que o Império Inca tenha reunido 8 milhões de pessoas e durado aproximadamente de 1450 a 1519. Em certo aspecto, se a gente for olhar aqui, ó, é um império que durou pouco, né? Ele durou 70 anos, de 1450 a 1519, durou, vamos fazer um cálculo aqui na calculadora, para ver se eu não estou errado, que eu vou dar a data certinha. 1519 menos 1450, né? 69 anos de duração o império, mas ainda assim eles deixaram um legado muito importante para a sociedade, assim, para a história, né? Para a história dos povos ameríndios. A sociedade Inca. Como que era estruturada a sociedade Inca? Eu trouxe aqui essa imagem para a gente ver. No topo da sociedade, e aqui a gente pode falar, tanto o legal dessas pirâmides é que elas mostram aqui a quantidade de pessoas que viviam, né? E o nível da autoridade. Quem está em cima manda mais, mas a gente vê que quem está em cima é a menor parcela da sociedade, né? E quem está embaixo, apesar de ser a maior parcela da sociedade, ocupar o maior espaço, são os que têm menos autoridade, menos participação política. Então, Posso tirar? sim, sim. Os indígenas brasileiros, eles vivem no Brasil mesmo ou eles vivem em outra terra? Então, eles vivem na região da bacia amazônica, principalmente, né, atualmente, assim, na região do norte. Mas no Brasil todo existem sociedades indígenas até hoje, tá bom? Só que a maior parte da população indígena do Brasil vive na região norte. Então, existem indígenas aqui em São João del Rei? Bom, eu não sei se existem indígenas em São João del Rei, comunidades indígenas, você fala, né? É. Eu não sei se existe, eu creio que não. Uma sociedade indígena mesmo, naturalizada, com terra demarcada, assim, eu não tenho essa informação para te passar. Posso te passar na próxima aula. Vou até anotar. Tá bom. Aqui existem sociedades. Que aí talvez a gente pode até se encontrar com eles, caso tiver. Mas olha, eu creio que não, viu, Davi?
Eu acho que a maior parte fica mesmo na região norte. Mas eu vou pesquisar. Não só em São João del Rei, em Minas Gerais. Eu vou pesquisar e vou trazer para você na próxima aula. Tá bom? Tá. E aqui voltando aos incas, né? Primeiro vinha o imperador. Abaixo do imperador vinha a classe dos sacerdotes. Abaixo dos sacerdotes, os chefes militares. Depois, os artesãos. Artesãos, não eram artesãos como no sentido que tem hoje, que a gente pensa em artesão. Né? Quando a gente pensa em artesão hoje, a gente pensa no artesão que vai fazer um vaso, que vai pintar um quadro, né? Que vai fazer um crochê. Só que nessa época que os artesãos eles tinham um significado maior. O artesão, ele vai ser aquele cara que vai pegar o algodão torcido e vai fazer uma armadura para a sociedade inca, né? Para os guerreiros incas. Então assim, o artesão ele era muito importante. Ele tinha um valor assim como ferreiro, né? Tinha na sociedade medieval europeia, na antiguidade também. Depois vinham os soldados, depois os contabilistas, que era o pessoal que ia fazer o controle, né, dos impostos recolhidos e tal. Abaixo deles iam existir os projetistas, né, os engenheiros, o pessoal que ia organizar. Desculpa só por ter saído. Ah, caiu a conexão? Caiu, a minha internet caiu por muito tempo, aí eu saí e voltei. Ah, tá. Mas aonde foi que você perdeu? Onde foi que parou? Você lembra onde foi que eu falei por último antes da conexão sua cair? Opa, caiu de novo. Perdi a rede. Ei, 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 ei. Google tá congestionado. Oi, Davi. Oi, Davi, tá aí? Tá não. Eita, nós. Em uma eu tô apresentando, na outra eu tô gravando. Vou gravar a aula com a participação dele. Caiu. Eu voltei, né? Agora ele não. Só tinha um, né? Só tinha um. Legal. Ruim. Toma esse chazinho aí, ó. Vou tomar. Aproveitar aqui. Cuidado que você fala, parece aqui, boba. Pessoal, a conexão aqui caiu. Não sei como é que vai ser, né? Vamos ficar aqui aguardando para ver se aparece de novo. Oi, Davi. Oi, Davi. Sua conexão caiu, professor. Oi, Davi. Minha conexão caiu, cara. Ah, tá. Caiu aqui. Hoje tá complicado. É. Ok. Voltando de onde a gente parou, né? Eu tava falando que existem os contabilistas que eles vão cuidar é, da, da administração, né? Dos recursos do reino, do império. Vão existir os projetistas, que serão tipo os engenheiros, né? O pessoal que vai projetar
as obras que serão construídas no Império Inca. Abaixo deles vão existir os funcionários públicos. Nesses funcionários públicos aqui tem os cobradores de impostos, né, o pessoal que vai até é, é, cada lugar recolhendo os impostos, os tributos do reino. E abaixo de todos existem os camponeses, tá bom? Que é o pessoal que vai produzir o alimento aqui, que vai produzir o alimento para toda essa classe aqui. Então a gente vê que, de certa forma, é uma organização social, apesar das várias divisões, né? Essa questão de ter um grupo social responsável por alimentar todo o resto se mantém, né? Tanto na Idade Média quanto na Idade Média Europeia, quanto aqui entre os incas, né? Aqui o texto. A sociedade inca era fortemente hierarquizada. Oh, peraí. Essa aula começou foi 8h40, não foi? Foi. Nossa, então era para ter acabado, Davi. Desculpa. Ô, Davi, até a próxima. Vou ter que desligar aqui, tá? Tá, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Abraço. Pra você também.